pessoal, bom dia, saudações ONLUS a todos. E vamos iniciar mais uma semana, hoje no dia 13 de maio de 2024, com essa reflexão terapêutica que eu vou trazer para vocês com esse tema que é bastante importante para cada um de nós que precisa passar por essa situação, né, gente? Todos nós, em algum dia da nossa vida, a gente vai passar pelo estado de luto ou a gente vem passando por perdas nas nossas vidas, não é? Perdas em todos os sentidos, porque aqui o luto, gente, ele não é apenas considerado como a perda de um ente querido, tá? O luto, ele também pode ser considerado como o término de um relacionamento, né? Aquele relacionamento amoroso, conjugal, que chegou ao fim e a gente precisa passar, precisa lidar com essa perda. A perda de um pet também, né? Quando você tem um afeto, um carinho, um amor muito intenso por um pet e ele vem também a fazer essa passagem, a ter esse momento do desencarne e a gente passa por aquele momento de luto, por aquela perda, situações também de perdas materiais, perdas econômicas, financeiras, as falências muitas vezes que as pessoas também acabam passando ao longo da sua vida. E muitas vezes fica extremamente difícil as pessoas lidarem com essa situação, não é? Fica extremamente desafiador a pessoa aceitar aquele fim de ciclo para sua vida, seja ele de qualquer âmbito, tá, gente? E cada pessoa, ela vai agir de uma forma diferente sobre aquele acontecimento, sobre aquela perda, sobre aquele luto que está sendo vivenciado naquele momento, tá? Para algumas pessoas, aquela perda, ela pode significar o fim do mundo, né? Terminou a vida para ela, ela não vê mais sentido na vida, ela não consegue se perceber sem vivenciar aquela situação da perda, aquela situação do luto, pois ela criou toda uma expectativa de vida em relação àquela pessoa, aquele pet, aquele casamento, aquela empresa, muitas vezes que a pessoa batalhou anos ali e de repente ela acabou perdendo, né? Acabou encerrando as suas atividades naquela empresa e ela não consegue reconstruir a sua vida, não consegue enfrentar aqueles desafios, nem não consegue ter outra perspectiva de vida a não ser aquilo que ela foi construindo naquele relacionamento, naquele casamento, com aquele familiar, né, que acabou desencarnando, enfim, a pessoa não consegue dar um passo necessário para reconstruir a sua vida, né, e ela vive uma vida de luto em todos os sentidos ali que eu acabei de demonstrar para vocês então, né, gente? E para outras pessoas não, elas vão conseguir lidar um pouquinho mais com aquela situação, elas vão conseguir superar aqueles desafios, não com tanta facilidade, mas elas conseguem, né, dar um passo necessário para poder reconstruir, para poder refazer, para poder viver a vida da forma que ela foi se preparando também para tudo isso, né, gente, para passar por esses momentos, porque é uma caminhada não apenas dessa existência que a gente vem fazendo para se preparar para esses momentos de perda, mas que a gente vem carregando também há bastante tempo, né, é uma experiência de muitas vidas que a gente vem fazendo, vem desenvolvendo para poder superar essas situações, ok? E aí quando muitas vezes essas pessoas que são um pouco mais fragilizadas, aí existem conselhos, né, de pessoas, de amigos que vão fazer com que você tente mudar, né, aquela situação, não permitem que você esteja vivendo o luto, não permitem que você passe por aquele aprendizado que as perdas elas também nos trazem, né? E aí acaba acontecendo de eles trazerem alguns conselhos para a gente, né? Que é para a gente esquecer, que é para a gente não dar importância para aquela dor que você está vivendo, porque é assim mesmo, que você tem que dar a volta por cima, que você tem que reconstruir a vida, que você não deve passar por aquilo, porque aquele momento de dor é frescura.
né? Eu acredito que muitas pessoas já passaram por isso quando estavam vivendo o seu momento de luto, né? Quando estavam vivendo aquela situação que é muito dolorida para a pessoa, tá? E aí, quando esses conselhos, eles ferem, né? Significa que a gente também precisa rever aquele relacionamento, né? Aquelas pessoas que estão tentando ajudar, mas na verdade só estão mais atrapalhando do que tentando ajudar. E é nesse momento, desses conselhos, muitas vezes, que a gente recebe de familiares, de amigos, de conhecidos, de colegas de trabalho, né? Por conta das perdas que a gente foi tendo, é que muitas pessoas, quando elas estão bastante fragilizadas, elas tendem a buscar uma fuga, né? Uma fuga para substituir aquela dor. E essa fuga, ela pode estar exemplificada através de compras, através de viagens, através de drogas, através de esportes que a pessoa vai querendo praticar, e ela vai buscando essa fuga, gente, para não pensar naquela dor. Mas isso não é algo positivo que a pessoa venha fazer, né? Buscar uma fuga, porque ela vai estar aprisionando ainda mais aquele sentimento, ainda mais aquele sofrimento, ao invés de curar ele, né? Porque ela vai se prendendo ainda mais, se apegando ainda mais àquele sofrimento, quando ela tenta buscar um substituto nesse sentido, tá? Tanto compras como viagens, como qualquer atividade que vai fazer ela esquecer daquilo, para não ficar pensando naquela dor, naquele luto, naquela perda, tá? E essas situações, gente, elas vão fazer também, além dessas buscas, um dos primeiros passos que a pessoa vai fazer é buscar um medicamento que vai fazer com que aquela dor paralise, que é o que acaba acontecendo com muitas pessoas que precisam tomar uma faixa preta, por exemplo, né? Um medicamento psicotrópico que vai parar aquela dor momentaneamente para que ela não fique sofrendo com aquilo, fazendo com que esse medicamento só vai esconder ainda mais aquela dor que ela precisa viver, aquele luto, que ela precisa muitas vezes extravasar aquela dor, e ela não está conseguindo fazer, justamente porque o medicamento vem e ele bloqueia aquelas sensações, aqueles pensamentos, aquela energia toda que a pessoa está vivendo da perda, e isso vai fazer com que fique armazenado cada vez mais profunda aquela dor, né? Não vai curar aquela dor, gente, ela vai simplesmente esconder, ela vai simplesmente fazer com que aquela dor ela fique guardada, fique armazenada nos nossos bancos de registros de memória, e a partir do momento em que aquela caixinha, né, gente, aquele arquivo da memória está abarrotado de situações doloridas e sofridas, ela vai fazer o quê, né, gente? Ela vai explodir em forma de uma patologia, em forma de uma doença física, em forma de uma doença emocional, em forma de um transtorno comportamental, né? Então ela tende a aparecer quando a pessoa ela suprime aquele luto, tá? Então o luto, gente, a perda, ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser compreendida do porquê que a pessoa está passando por aquilo, tá? E ao invés de a gente ficar insistindo em fazer uso de medicamentos ou ficar buscando algum tipo de fuga, tá? O ideal é a gente olhar para aquela situação, olhar para aquele sentimento, olhar para aquela tristeza, olhar para aquelas memórias todas que a gente tem sobre aquela perda que a gente acabou vivenciando de experiências, tá? Olhar para todo o contexto que está relacionado a isso, a todas as pessoas que estão envolvidas nessa situação, nessa perda, porque uma observação profunda que a gente for fazendo de cada uma destas situações, né, de todo esse contexto da história vivenciada por nós, vai fazer com que a gente consiga esclarecer quais os motivos que levaram a gente ter uma dor tão profunda por algo que a gente já sabe que vai acontecer, né? Uma perda, um luto, enfim, essas situações elas acontecem na nossa vida o tempo inteiro, mas a gente se apega tão profundamente a determinadas pessoas, a determinados objetos, a determinadas situações,
que quanto mais eu for ficando apegado àquilo, mais dor, mais sofrimento eu vou trazer para minha vida, e muitas situações que poderiam se desenvolver de uma forma mais ampla acabam não acontecendo, porque eu fico muitas vezes fechada ali naquele mundinho, né? Sim, é compreensível essas dores, né, gente? Mas nós precisamos olhar profundamente o porquê que isso aconteceu, o porquê que eu estou sofrendo tanto, se eu sei que os ciclos eles acabam se encerrando uma hora ou outra, né? Então é fundamental a gente compreender a razão pela qual esses lutos acabam acontecendo, essas perdas acabam acontecendo nas nossas vidas. É fundamental a gente compreender também, né, que esse apego muitas vezes profundo que a gente acaba armazenando sobre determinada pessoa, sobre determinada situação, sobre determinado objeto, ela tem um apego muito grande que a gente acaba guardando de memórias do passado, tá? As memórias da nossa alma, aquilo que a gente viveu de experiências, memórias muitas vezes da nossa ancestralidade também, de tudo que eles foram vivendo de experiências mais negativas, memórias de perdas irreparáveis que a gente acaba trazendo também para a nossa atual existência, além de abandono, de rejeição, de muitas outras situações que a gente foi armazenando e que a gente precisa liberar essas informações, gente, ao longo da nossa vida, para poder conseguir dar a continuidade na nossa existência, para poder reconstruir a nossa vida e tratar de uma forma muito ampla cada uma dessas perdas. Como que eu vou conseguir lidar com todas essas perdas que elas acontecem todos os dias nas nossas vidas, certo? E com essas perdas, gente, acabam acontecendo alguns sentimentos, né? Algumas reações, alguns sintomas que são concomitantes com essas perdas, tá? Como, por exemplo, a culpa, né? Muitas vezes as pessoas se sentem culpadas por ter acontecido determinadas coisas e elas não conseguirem ter ajudado de uma forma mais ampla, tá? Determinadas situações. O medo, né, de que aconteça isso com outras pessoas que fazem parte ali dos seus vínculos. Um sentimento de fracasso, né, que ela foi uma pessoa fracassada, não conseguiu ter forças o suficiente para poder lidar com a situação. Além da tristeza, da raiva, da negação, né, que é uma das primeiras etapas do luto ou da perda, a pessoa não aceita aquela situação, ela nega que aquilo esteja acontecendo na vida dela. Sentimentos de incapacidade, de desespero, acaba acontecendo também em momentos de insônia, de falta de apetite, de apatia, né? Dores também físicas que acabam acontecendo, que acabam aflorando na vida da pessoa, tá? E isso tudo vai gerando ansiedade, angústia, depressão, e com o passar do tempo, esse acúmulo de situações podem levar a pessoa a desenvolver um transtorno de comportamento, né? Um transtorno psíquico, muitas vezes, que vai precisar de um acompanhamento a longo prazo, tá? E nesse ponto, gente, vai fazer com que a pessoa muitas vezes se torne dependente de medicamentos psicotrópicos para o resto da vida, né? Então é muito importante, quando acontece esse tipo de situação, nós avaliarmos o contexto todo, tudo aquilo que eu estou vivendo, tudo aquilo que eu estou sentindo, para poder dar um passo mais importante e tratar a situação do luto, tratar a situação da perda com ferramentas mais naturais, mais integrativas, que vão olhar para o contexto inteiro, né? Para todas as situações que causaram essa dor profunda daquela situação vivida, certo? E a homeopatia, gente, ela pode ajudar porque ela vai olhar para todos esses sintomas que eu falei agora há pouco e para tudo aquilo que a pessoa ela vem passando de situações, tá? Então ela vai observar não apenas o luto, mas todos os sentimentos que a pessoa vem manifestando, tá? Tudo aquilo que ela vem apresentando, quais são as fugas que ela foi fazendo, né? Qual é o padrão de sono que ela tem, quais os sonhos que ela está tendo também, né? As dores físicas, ou seja, gente, a homeopatia ela vai observar
tudo o que acontece com a vida da pessoa para poder indicar o tratamento mais correto. E o tratamento, ele pode existir, ele existe na verdade, né, gente, uma vasta forma de tratamento, tá? Vários medicamentos ali que podem ser utilizados e que para que a gente possa indicar, para que a gente possa recomendar, é preciso observar todos esses detalhezinhos para que a gente consiga fazer o tratamento mais adequado. Então eu elenquei aqui alguns medicamentos, gente, para vocês verem o quantos existem que vão tratar as perdas, tá? Como, por exemplo, os mais indicados, né? Que é o ignatiamara, o natro muriático, o ácido fosfórico. Existem outros medicamentos também que são utilizados, como sendo o estafisagria, o aurometálico, o cáustico, o geucêmio, o laquesis, que também pode ser utilizado, né? Para condições de perdas e lutos. Enfim, gente, até a valeriana ela pode ser usada, tá? Mas é preciso observar atentamente os sintomas que a pessoa vem apresentando, porque cada um desses medicamentos citados, eles vão cobrir um certo número de sintomas. E a pessoa ela precisa expressar quais esses sintomas para que a gente possa indicar a medicação completa, né, para ela, tratando esses sentimentos, tratando os níveis miasmáticos, tratando o tipo constitucional, ou seja, é um tratamento que envolve alguns medicamentos e que vão fazer com que a pessoa vá recuperando a sua saúde a médio e longo prazo, tá, gente? Porque é um tratamento, então não é da noite para o dia, muitas vezes, que a homeopatia ela vai conseguir fazer efeito, porque depende do número de memórias que a pessoa vem guardando, tá? E que desencadearam, então, todo aquele sofrimento, certo, gente? Então, além do tratamento homeopático, tá? Além das técnicas integrativas que as pessoas elas estão buscando também para poder equilibrar ainda mais estas sensações, esses sintomas do luto, é fundamental também que a pessoa ela busque desenvolver alguns pontos para poder enfrentar o luto de uma maneira mais equilibrada, mais tranquila, sem tanto sofrimento, né? Então, o primeiro ponto, gente, é a pessoa ela se permitir sentir e viver esse luto, né? Ela não pode ficar escondendo para todo mundo a sua tristeza, ela tem que extravasar mesmo, ela tem que se dar o direito de viver aquele luto, tá? Ela não pode reprimir os seus sentimentos, porque quanto mais reprime sentimentos, mais dolorido fica, tá? Outro ponto, gente, é buscar apoio, tá? É importante buscar um apoio multiprofissional, além de um apoio de profissionais que tenham uma visão mais ampla, que vão poder esclarecer verdadeiramente o que está acontecendo, tá? Porque um conselho de um amigo, de um familiar ou de alguma pessoa que tá ali querendo ajudar, muitas vezes pode mais interferir no processo de luto, pode mais atrapalhar, pode mais prejudicar do que realmente ajudar. Então, uma busca profissional é fundamental para que a pessoa consiga viver aquele momento e transcender aquela frequência que ela está vivenciando ali, ok? Outro fator importante é cuidar de si, né? Então a pessoa ela precisa cuidar dela, ela precisa buscar desenvolver algum tipo de atividade que vai trazer o bem-estar, né? Por exemplo, uma atividade física, um artesanato, músicas, danças, leituras, estudos, aquilo que vai estar de acordo com a sua alma, certo, gente? Aquilo que ela vai fazer de atividade que vai fazer com que ela se sinta melhor, ok? E esse outro ponto aqui, gente, é fundamental, tá? A prática da oração, a prática da meditação, que vão ajudar as pessoas a terem uma conexão divina mais ampla. E essa conexão divina, gente, ela vai fazer com que a médio e longo prazo vai se fortalecendo, né? Essa conexão com as frequências da hierarquia da cura cósmica vai fazer com que ela vá sendo curada de uma forma mais intensa, porque quanto mais a gente vai reatando, né, essa conexão divina com Cristo Jesus Samana, com Maria Mahindra, mais a gente vai ampliando a nossa cura interior, né, e conseguindo gradativamente lidar também com cada uma das perdas diárias que todos nós temos, certo? E um ponto fundamental também é ser paciente consigo, tá?
quanto mais paciente nós formos em cada processo que a gente vai vivenciando de experiências, quanto mais paciente nós formos com tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida, mais a gente vai conseguindo alcançar um resultado plenamente satisfatório para tudo aquilo que a gente está vivenciando. E aqui não é só para a condição do luto não, tá, gente? É para tudo na nossa vida, porque a pressa, ela é inimiga da perfeição, né? E a gente sabe que tanto para o luto como para qualquer outra situação, a gente precisa dar um passinho de cada vez, subir um degrauzinho de cada vez, né? Porque se a gente quer acelerar muito um tratamento, se a gente quer acelerar demais cada situação que a gente for vivenciando aqui, a gente pode atropelar as coisas, pode se envolver com coisas que não são muito bacanas, e isso tudo pode gerar um prejuízo muito grande para a nossa caminhada, certo, gente? Então, a cura profunda, ela exige tempo, ela exige dedicação, ela exige comprometimento para que se tenha, então, um resultado plenamente satisfatório para as nossas vidas, certo, gente? E quanto maior dedicação, maior a cura, melhor será a cura, certo, gente? Bem, estas eram as informações, eu espero ter contribuído um pouquinho com você, né? Se você sente que está passando por esse momento ou que viveu essa situação lá atrás, desde a sua infância, que você vem tratando com perdas, e isso está gerando uma dor profunda em você, e a cada perda de qualquer coisa a gente vem trazendo um sofrimento muito profundo para a sua vida, entre em contato comigo, faça sua avaliação homeopática, porque a homeopatia é vida, a homeopatia ela vai trazer você de volta à vida de uma forma gradativa, tá? Porque é de uma forma gradativa que a gente chega à perfeição, certo, gente? Bem, agradeço a todos que nos acompanharam ao vivo e desejo que tenhamos todos uma semana muito abençoada, com muita paz, com muita luz, com muito amor nos nossos corações. E quem se ama, se cura. Agradeço, gente. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau.